Olá, que o amor e a paz do nosso bondoso e eterno Senhor esteja sobre a sua vida e que o Senhor possa conduzi-lo ao pleno conhecimento da verdade revelada a nós por meio da sua palavra. Nós temos visto ultimamente nas pessoas algo que falta e que é essencial para o bom convívio humano e também um relacionamento bom com Deus, que é humildade. Não falo sobre humildade sobre poucas condições financeiras. Não é esse tipo de humildade que muitas vezes nós falamos, a pessoa é humilde, a pessoa mora numa casa humilde, mas estou falando daquele sentimento no coração, aquele estilo de vida, você ser de fato humilde. Humilde não é você falar baixo ou não olhar as pessoas nos olhos. Humildade não é isso. Mas humildade é você reconhecer, muitas vezes, no outro, a sua dependência dele. Como você precisa do outro, muito mais do que o outro precisa de você. E é sobre esse tipo de humildade, da nossa necessidade que temos uns dos outros, é que eu quero falar. E quero falar sobre um texto que fala sobre a humildade e também sobre os benefícios que esta humildade traz para aquele que realmente anda segundo a vontade do nosso Deus. Eu gostaria de ler da primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao 11, que diz assim a palavra do nosso Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de falar especificamente sobre o verso número 6, que diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse texto, ele pode ser comparado com o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse lá em Lucas, no capítulo 14, o verso número 11, dizendo: Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. O que nós observamos é que, de fato, nós precisamos humilhar-nos diante do Senhor. Mas o que é este humilhar-se? Como que nós podemos compreender esta humilhação diante de Deus e diante também dos nossos pares? Uma das coisas que nós observamos é que humildade é você entender o quanto você é pequeno diante da grandiosidade da existência humana, diante do cosmos, diante do mundo. É você entender o quanto que nós somos muitas vezes insignificantes. Nós observamos muitas vezes as pessoas dizerem que o mundo está caindo de pés, de joelhos, por causa de um pequeno vírus. E daí nós observamos, nós não somos nada. Na verdade, a humildade é você reconhecer o quão pequeno você é e o quanto você necessita de todas as outras coisas que estão à sua volta. Humildade é reconhecer que tudo aquilo que nós somos e temos deriva de Deus. E também das pessoas que estão à nossa volta. Ninguém consegue nada sozinho. Muito menos se não for pela mão poderosa e grandiosa de Deus. Ninguém
pode dizer, eu não preciso desse ou daquele. Precisamos, todos nós precisamos dos outros seres humanos e também precisamos de Deus que esteja nos ajudando, porque é Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele quem nos dá o ar, é Ele quem nos dá saúde, é Ele que nos dá condições de vivermos, trabalharmos e progredirmos nas nossas atividades. A humildade também de espírito vem da consciência de que nós somos salvos unicamente pela graça soberana do nosso Senhor. Nós não somos salvos por causa dos nossos méritos, não conseguimos alguma coisa ou algum favor de Deus porque nós somos bons demais e somos capazes de alcançar alguma coisa de Deus pelos nossos próprios esforços. Na verdade, nós devemos reconhecer que dependemos de Deus. Para a nossa vida aqui na terra e para a nossa vida eterna, também dependemos dele. Somos totalmente dependentes de Deus. E é isso o que Jesus Cristo também nos fala, lá em Mateus capítulo 18, falando que se nós queremos herdar o reino dos céus, devemos nos fazer como uma criança. E isso não está falando de porque a criança é inocente, mas porque a criança é dependente. A criança, ela sobreviverá se depender de seus pais. Assim como nós também temos que sobreviver dependendo da graça e do poder de Deus. Nós observamos que esta humildade, ela confere força e não fraqueza. Se nós somos humildes de fato, nós seremos fortes. Nós temos condições de viver e vencer toda e qualquer barreira que nos venha, porque ela nos torna fortes e não fracos. Uma das coisas que nós vemos em Pedro é que para ele, e também para todos nós cristãos, que o maior exemplo de humildade vem do Senhor Jesus Cristo. Pedro passou pela experiência de ter os seus pés lavados pelo Senhor, pelo próprio Deus, Jesus Cristo. E nós vemos Jesus Cristo sendo o Senhor dos senhores, estando Ele tendo todo o domínio sobre todas as coisas, sustentando todas as coisas com o poder das suas mãos. E o que Ele faz? Ele se coloca numa posição de escravo e lava os pés de seus discípulos. O que nós observamos é que o Senhor Jesus Cristo, como um exemplo de fato de humildade e amor. E é esse exemplo que nós devemos seguir, nos colocando como inferiores, mesmo se achamos que não somos. Devemos nos colocar e servir um ao outro. E isto não somente por dizer, por palavras, ou por uma ação, ou por um fingimento, mas que isso seja um verdadeiro e real sentido do nosso coração, uma vida humilde. Por isso ele fala, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Esse humilhar-se, ele vem ligado à poderosa mão de Deus. E o que é essa poderosa mão de Deus? É uma frase muito usada quando o povo do Egito foi tirado, o povo de Israel foi tirado do Egito. Deus falava para aquele povo que iria tirar o seu povo do Egito com uma mão poderosa. E essa mão poderosa que fez grandes feitos, essa mão poderosa que sustentou o povo no Egito, essa mão poderosa que protegeu o seu povo dos inimigos, e essa mão poderosa que quando nós nos humilhamos, está sobre nós, nos fortalecendo, nos protegendo, nos tirando do mal, do pecado, nos livrando. E é sobre esta mão poderosa que nós devemos nos colocar e nos humilhar. Não é sobre outra pessoa, outro ser, mas é sobre as mãos de Deus, que Ele de fato pode nos guardar e nos fortalece e nos ampara nas nossas necessidades, sobre a mão do Deus da aliança, que protege o seu povo, que guarda o seu povo. E Ele diz, porque humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Pedro talvez se refere aqui a esse tempo oportuno,
a segunda volta de Cristo, a vinda de Cristo, quando ele virá e vai levar a igreja para si, aqueles que creem, aqueles que realmente se submetem, que se humilham diante de Deus, ele levará para a glória, para viverem eternamente com ele. E o que nós observamos é que esse tempo oportuno, muitas vezes não precisa ser aqui nessa terra. O que Pedro quer que nós entendamos é que nós vivemos nesse mundo como peregrinos, que este mundo ele é passageiro, que as coisas que estão aqui neste mundo se corroem. O próprio Jesus Cristo diz para nós, para não juntarmos tesouros onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas devemos juntar tesouros no céu. E é isso que nós devemos buscar, a nossa vida lá no céu, buscarmos essa certeza de que estaremos com Cristo, eternamente com Ele, que estaremos ao seu lado, desfrutando das bênçãos eternas que Ele tem para nós no céu e eternamente. É uma visão da glória, e é isso que nós devemos buscar, humilhar-nos diante de Deus, para que neste mundo nós possamos estar debaixo da poderosa mão de Deus, e que Ele, em tempo oportuno, e que esse tempo oportuno pode ser a segunda vinda, e de fato é, e que nesse tempo oportuno Ele nos exalte. Esse exaltar não quer dizer que nós nos tornaremos arrogantes, não quer dizer que nós nos tornaremos agora suficientes. Não, sempre nos tornaremos dependentes de Deus, sempre e eternamente estaremos na dependência do Senhor. Nunca seremos autossuficientes, mas sempre precisando do auxílio e da graça do Senhor. Nós observamos que Ele em tempo oportuno vos exalte, é a transformação que Ele fará. Antes a igreja perseguida, agora será uma igreja consolada. Antes a igreja que estava enfraquecida será fortalecida. Antes a igreja e o povo de Deus que sofreu e que passou por grandes dificuldades, agora desfrutará das bênçãos e dos privilégios eternos. Nós observamos, talvez tendo uma ideia daquilo que possa ser dito lá em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, que diz assim, que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. É isso que nós estamos observando, talvez o momento de dor, de fraqueza, de dificuldade que nós passamos aqui. No céu seremos exaltados e não terá mais lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá lamento, não haverá nem dor. Porque todas essas coisas já passaram e nós estaremos na eternidade com o nosso Deus. Meus irmãos, que nós possamos realmente colocar-nos diante do Senhor de uma forma humilde, diante do nosso próximo, do nosso irmão, de uma maneira humilde, não esperando o retorno e os louros deste mundo, mas esperando aquilo que o Senhor nos dará, a exaltação de que Deus tem preparado para nós, e que nós possamos nos colocar diante dele e esperar que ele nos beneficie com todas as bênçãos que ele tem nos dado, e que nosso Deus esteja assim nos abençoando. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas nos fortalecer, nos abençoar, que nós possamos nos colocar diante do Senhor de uma maneira humilde, reconhecidos de que nada somos e não somos capazes de fazer nada por nós mesmos, mas que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem mostrado amor, que o Senhor tem demonstrado a Tua graça sobre a nossa vida, e que nós possamos viver na dependência do Senhor, dia após dia, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor.